Boa tarde a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui no nosso sarau da Consciência Negra, o 5º sarau do Amélia Quer, e que dessa vez nessa versão virtual, que é de extrema importância para todos os alunos, né, porque vem trazendo cidadania, arte, educação nesse sarau. E desde já quero agradecer a todos os participantes que estão aqui, que vieram, né, ajudar a gente a levar essa cultura, essa arte e todas essas questões que vão surgir aqui ao longo desse sarau, tá? Só para esclarecer, estamos seguindo todos os protocolos de higiene, né? Todos estão aqui com máscaras e estamos aqui seguindo 1,5 metro de distância. Espero que vocês aproveitem e que curtam bastante esse sarau. E para iniciar o nosso sarau, nada melhor do que Malu, né? Nossa estrela aqui do Amélia Quer, que vem se apresentando em vários lugares com a sua poesia e com a sua arte. Esses cacos de verso que falo é parte que o professor de história nos contou. Aquela parte que eles acobertou, só queria saber onde está a África nessa história. É que eu já estou entupida de lorota da Europa. Na literatura, graças a Diá, tive Carolina Maria para me inspirar, mas ainda assim o policial insiste em me parar, mano. Que miopia é, vocês nunca enxergam meu uniforme escolar. Parei um pouco para raciocinar que, para ser policial, só ser daltônico e deixar os brancos passar. Revista minha mochila procurando cola, mas a única que eu tenho é para os trabalhos da escola. Então ele fica puto e pergunta sobre o peixe, mas o único que eu tenho é para levantar o black, entende? Minha carne ainda é mais barata do mercado. Até Gandhi ficaria surpreso em saber o que acontece com os pretos dentro dos becos. Desculpa, mas de amor não sei falar. É que preto no Brasil já nasce sabendo se odiar. Nossos traços são precisos e contam uma história. Pena que nos livros ainda mostra que somos a escória. Mas eu sei, eu sinto que já vi num palácio e não um navio negreiro abarrotado. É que todos somos livres, mas eu me questiono aqui, que liberdade é essa que eu tinha que comprar para existir? Sua liberdade é falsa e cheia de rancor, porque eu sei que ainda nos julgam por nosso simples ato de bater tambor. Nosso medo não é de vocação do mal, os pretos tremem bem mais quando vemos um policial. Então não vem mentir não, porque esse caco de verso que falo não tá nos livros de história. E o professor no assunto nem toca. Não peço desculpa se até agora eu falei com ódio. É que olha a bandeira da paz, ela é muito branca e para ela eu tenho melanina demais. Mas no final, todos voltamos à origem. Vocês querem me falar de racismo reverso? Parceiro, desde quando você ouviu falar de White Panthers? Eu nunca vou pedir perdão pela minha cor, porque eu não pedi para ser negro, eu apenas tive sorte. E quando falarem de racismo reverso, apenas reveja esse verso e pare de nos chamar de macacos, porque pelo tamanho dos nossos blacks, deveriam nos chamar de leões. Malu, muito bom. Você continua muito bem com as suas poesias e da mesma forma que você fazia aqui antigamente, né? Malu, como está a sua vida depois que você saiu aqui da Amélia? O que está acontecendo? Na poesia ou em torno? Na poesia, em torno. Na poesia, né? Eu tô escrevendo agora meu segundo livro, já conversei com a editora. Segundo livro? Segundo, o primeiro vai sair, na verdade, numa antologia, pela editora e as Letras, né? A organizadora me convidou para fazer parte, aí tem 3 poesias minhas lá. E o segundo agora, que eu estou escrevendo de novo, que vai se chamar Corações e Outras Metáforas, que já conversei com a editora, já vai ser lançado já daqui a um ano, mais ou menos, em 2022. Isso, praticamente, entrei em um projeto também chamado Mude com Elas, que discute exatamente a questão de pessoas negras com foco em mulheres no mercado de trabalho, né? O quão essa inserção é difícil, o quão você precisa de qualificação, enfim, sabe? Fora isso. Bacana, super bacana. Assim, estou extremamente orgulhosa que nossos alunos da Amélia estão caminhando bem, né? E era exatamente sobre isso que eu queria falar com você, sobre essa questão da mulher negra, né? Como que você, assim, se sente no meio de todo esse processo, desse mundo que você está vivendo, né? Como você se enquadra nessa questão e dessa questão também que você falou, né? A mulher negra nesse mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente vê aqui no Brasil, né? A mulher negra ela é o último patamar social, né? Em ser mulher negra, você carregar ali desde a da formação assim, brasileira, né? Sofrer estupro, enfim, você tem essa crise de identidade enorme, gigante. Vocês, por exemplo, você não se reconhece como negra, algumas, né, por exemplo. Então, você já carrega essa crise de identidade. Você tem, frequentemente, o seu corpo sendo sexualizado na mídia. Eu sempre uso o exemplo da Globeleza, né? Sempre Sim. sendo sexualizado. Ou quando não é, né? Se alcança, por exemplo, numa empresa um cargo mais elevado, você
fez segundas intenções, por exemplo, com seu patrão, com seu superior. Então isso é muito difícil. E, tipo, eu sou muito mais focado também em tecnologia, apesar de ser de humanas, eu sou muito focado em tecnologia. E eu faço, né, design gráfico e tal. Então, tipo, a empresa de publicidade que eu faço parte é mais homens, sabe? Acho que tem 3 mulheres, mas são mulheres brancas. Sim. Aí eu tô ali, a única mulher negra, numa área também totalmente machista, né? Homens mais dominam o mercado da tecnologia, enfim. Você se sente deslocado. É como se aquele espaço ali não fosse seu. Aí você tem essa pressão psicológica de ou você desiste ou você resiste por luta. Né? Estamos sempre Sim. resistindo, né? Sempre resistindo. Eu não carrego, não vou dizer que é um pensamento muito inocente, mas para mim é muito ingênuo de que o preconceito um dia vai acabar. Mas eu carrego comigo a esperança, porque eu acredito que é a esperança que alimenta a luta. É como a Eliette Barbosa diz, tem um livro dela chamado Negras Lideranças, focado em mulheres negras tipo da periferia do Carandiru, por exemplo, sabe, que lutaram, estavam à frente dos movimentos. Ela diz que a única coisa que pessoas brancas não podem roubar é exatamente essa nossa experiência de dor, de que sofreu, de que chorou. E se um dia a gente vai experimentar a felicidade, ela tem que existir dor, sabe? Então é exatamente isso. Se a gente quer algo novo, a gente vai ter que fazer exatamente lutar com as nossas experiências. Você vai se reconhecer negro, por exemplo, a partir da sua experiência. Existem muitas vertentes do que é racismo. Em que momento da sua vida você sentiu racismo, sabe? Existem formas diferentes. Então é exatamente essa experiência, essa esperança que me faz lutar todo dia, ao mesmo passo que eu sinto dor todo dia. É essa dor que motiva, né? Essa dor que vai levar a gente para frente, que vai fazer a gente resistir, que vai mostrar assim, enquanto eu estiver sentindo essa dor, eu vou lutar contra esse processo, né? Contra como se fosse combustível, exatamente. Exatamente, é o que vai motivar a gente. Malu, fico muito feliz em te ver, fico muito feliz que você está bem, tá bom? E agradeço pela sua participação aqui. Agradeço. Não vou te abraçar por conta de todos os protocolos, mas estou muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada. Como vocês viram, então, nossos alunos e nossos ex-alunos são surpreendentes, né? E quero convidar mais um para conversar com a gente aqui sobre essas questões aí, sobre o racismo, né? O José que foi nosso aluno, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, ele vai confirmar aqui, né? Mas quero chamar ele para essa conversa. José, que bom que você está aqui então, né? Está conosco mais uma vez. Eu errei, foi quantos anos atrás você estudou aqui na Amélia? Eu me formei em dezembro de 2017, então faz uns 3 anos. 3 anos, ó, não fui tão longe, não errei tanto, né? Conta pra nós também como está a sua vida. É importante a gente saber o que aconteceu com os nossos alunos ao longo aí, depois que eles saem da escola. É uma correria, hein? Atualmente eu estou fazendo faculdade, né? Faço pedagogia na FEDUC. Faço pedagogia e também continuo atuando com o Grêmio Estudantil, né? Eu saí daqui de dentro mexendo com o Grêmio Estudantil, isso. Fui presidente, depois fiquei no suporte, né? E agora eu acompanho outros grupos de jovem, né? E estou sempre trabalhando com jovem, inclusive nos outros trabalhos que eu faço lá no Grajaú, aqui no território, inclusive, né? E é isso, me engajo sempre nesse cotidiano com outros jovens, né? Iguais a mim. E diferentes também, né? Então, José, queria conversar com você sobre uma das questões que eu considero talvez a mais difícil, ou uma das mais difíceis, que é a questão do jovem na periferia e desse genocídio negro mesmo sobre esses jovens, né? Porque a gente sabe que a maioria das vítimas mortas na periferia são jovens negros, né? Quase 77%. A gente também reconhece que não existe uma democracia racial, e existe também uma segregação urbana que fez com que esses jovens ficassem dentro desse processo, dentro dessa periferia, sem essas questões de acessar e de ter oportunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco se você sente isso ao longo do seu dia a dia enquanto esse jovem negro da periferia. Quando me perguntam assim, se eu sinto isso, né, eu paro para observar muito a minha infância, né? Porque antes eu não entendia o que era isso, eu nem sabia da existência disso. Acho que quando a gente é criança, a gente só vai sofrendo com aquilo no cotidiano, na escolinha, né? E em casa mesmo, com os familiares. E a gente não percebe, a gente não entende muito bem, né? E eu acho que a gente acaba construindo isso nos espaços que a gente vai interagindo, né? Eu falo muito do espaço da escola, né? Que eu acho que é um espaço que hoje eu continuo presente e que eu fui muito presente enquanto aluno, né?
E, assim, é aquilo, de criar consciência, né? Eu não tinha essa consciência, eu não entendia de onde vinham todos esses fatores, né? Essa questão da segregação que você falou, né? Que a gente acaba sendo afastado para algum lugar e acaba sendo recluso de usar alguns recursos, né? Que outras pessoas usam e usufruem de forma tranquila, né? E que a gente, para usufruir desses recursos, a gente acaba tendo que pelejar bastante, né? Então, essa consciência que a gente acaba criando foi fundamentada através dessas interações que eu tive, né? Dentro da escola, dentro desses trabalhos que a gente acaba fazendo, né? E agora, quando eu entro nesse espaço da faculdade, né, acadêmico, a gente acaba sendo exposto a um repertório muito maior, né? Aquilo que eu falei, de entender de onde que se constitui cada aspecto social que hoje está estabelecido, não como regra, mas como mazela, né? Posso dizer. Então, é aquilo, né? De onde que a história, quando a gente para analisar a história do Brasil, né? E a gente vai vendo onde que o Estado, onde que o racismo coloca a expectativa da minha imagem, né? O que ele projeta para mim? Qual que é o projeto político que existe para mim, para uma pessoa igual a mim, para uma pessoa igual a você, né? Somos diferentes, mas dentro de uma sociedade a gente é enxergado como igual, só que é aquilo que a gente vem conversando, né? Será que o que a gente precisa é igualdade? Né? Será que as necessidades são as mesmas? Sim. Então, são mais ou menos essas coisas que passam assim na minha cabeça. O que você pensa, assim, para mudar essa realidade? O que você acha que vai acontecer? É uma pergunta mirabolante, é uma pergunta complexa, Sim. porque o que a gente vive foi tão bem orquestrado, né? É aquilo que a gente fala que a ciência hoje ela é algo positivo, mas a ciência foi algo negativo, inclusive pra gente. Quando a gente fala de pensar, acho que é na construção essa construção de se odiar, né? Eu acho que alguns detalhes no nosso cotidiano que são importantes, mas minuciosos, eles contam bastante, né? Quando eu falo de que eu me vejo dentro da escola daqui a alguns anos, continuo com essa vivência, né? Estive na escola, fiz bastante coisa na escola, corri pelo corredor, fui de sala em sala, conversei com pessoas diferentes de mim. Hoje continuo na escola em outro papel, acho que num papel mais de formador, e continuarei com esse papel de formador futuramente, né? E eu enxergo a importância desse ambiente de formação, o ambiente da sala de aula, né? Que é um espaço que a gente consegue se expor a experiências, a debates, a provocações, né? Eu confio muito na imagem do professor hoje. E eu acho que a sala, ela apresenta para a gente uma diversidade enorme. Somos diversos. Sim. Por exemplo, eu vim de Piripiri, no Piauí. Eu não sei de onde você veio, mas eu acho que é nessa exposição que a gente acaba se conhecendo. E também parando para perceber o quão diversa é a nossa nação, né? E pensar que cultura, dentro... arte, né? E no meio dessa diversidade, somos divididos, né, em categorias, posso dizer, e algumas categorias, vou dizer assim, elas são menos favorecidas, outras são mais favorecidas, e eu acho que essas questões, elas podem ser refletidas dentro da sala de aula, né, como um espaço de provocação mesmo. Então, é isso. Para a gente falar sobre racismo, falar sobre a desigualdade, as diversas desigualdades que existem, a sala de aula apresenta um leque, assim, de discussões, reflexões, provocações que os próprios alunos podem fazer para eles mesmos, fazer para o outro e fazer para outras pessoas que eles vão continuar encontrando. Porque a sala de aula é um dos primeiros espaços que a gente vem frequentando durante a nossa primeira infância e acho que quem continua estudando vai estar sempre presente assim na sala de aula, né? Mas é um espaço que é muito presente e esse espaço ele vai refletir muita coisa que acontece lá fora, né? Sim. E a partir daí eu acho que a gente consegue fazer um trabalho para a prevenção desses futuros erros, né, que foram construídos, que viraram um projeto político e que acabam matando muita gente, acabam afastando muita gente de algumas oportunidades e outras muitas coisas, né?
Você disse que a forma, então, de ajudar a transformar essa realidade é através da educação, Através né? da educação. E de fato, eu também acredito nisso, enquanto professora, que vai ser através da educação que a gente vai conseguir transformar essa realidade, trazer esse não racismo, né? Essas pessoas poder se conversar, poder ter uma cidadania onde não tenha um preconceito ali dentro desse processo, né? E você falou até uma questão, né, de na sala de aula, é na sala de aula que tem aquela inquietação de conversar com o colega e tal, e é na sala de aula também que o próprio aluno abre o olhar do professor, né? Então, de vez em quando nós, enquanto professores, estamos muito fechados e, de repente, o aluno faz uma pergunta e a gente volta e pensa, nossa, eu ainda não tinha pensado nesse ponto. Então, até o aluno, ele traz boas ideias para nós. É dessa troca que eu falo, né? Sim. Dessa construção, acho que é coletiva, né? Que a gente acaba fazendo com a gente. Tanto que esse espaço aqui, da Amélia Care, acho que foi um dos espaços que primeiro me apresentaram essas diferentes perspectivas, né? Que acho que estenderam um pouco a minha perspectiva, porque a gente acaba olhando para um lado, né? Mas a gente acaba sendo exposto a outros, né? Eu acho que a escola também foi se apropriando, né? Desses assuntos, desses debates. Eu acho que foi importante para muitos outros alunos que a gente encontra aqui hoje, né? A Malu, que falou, e outros alunos que também vão falar. Eu acho que eles vão concordar comigo que esse espaço aqui é um espaço bem fértil e que aqui é um espaço que vai abrir muito espaço para muita coisa ainda, e relacionando a isso, né? E é justamente dessa importância que a gente está conversando. Muito bacana, José. Fico muito feliz em ter você aqui. E é como você disse, eu espero que o Amélia, cada dia mais, ele entenda aonde ele está, se reconheça e comece a trazer para dentro da escola essa identidade que a gente vem buscando, né? Então é isso que a gente vem fazendo a cada dia enquanto a Amélia quer. É né? isso aí. Muito obrigada, José. Então, pessoal, quero chamar mais uma celebridade aqui do Amélia Quer, que é a Roberta, do 8º ano. Eu tenho um problema, meu acidente é em Ares. E eu tenho outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou branca, para outros eu sou preta, para muitos sou parda, ainda que eu sempre tenho ouvido dizer por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamam de parda, eu fico tão bamba quanto a autodeclaração de tenta praticar apropriação cultural. E eu sou a menina que nasceu sem cor, porque nasci no país sem memória, com amnésia, que apaga da sua história todos os registros de resistência negra, que embranquece a sua população em sua trajetória a cada brecha, que faz da sua redenção de Khan sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação. E ódio ao milagre da miscigenação, calcado nos estrupos das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventos que nunca deveriam ter deixado de serem nosos. E eu tenho outro problema. Eu não sei dar cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retintas, que meu traço não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado, que muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faz questão de colocar no meu texto que pretos e pretas estão se armando, se amando, porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. Por muito tempo eu fui a menina que nasceu sem cor, mas um dia me gritaram-me, negra! E eu respondi. Roberta, muito bom sua poesia. Por que você escolheu essa poesia? Pelo fato que por muito tempo eu comecei a odiar meu corpo, principalmente o meu cabelo, que eu estava sempre alisando ele, mas também ouvia os pessoal dizendo, você é parda, você é morena. Me chamava de um monte de coisas. Não tinha uma definição do que era sua cor, né? Era muito difícil. Mas aí, com o tempo, minha irmã também, não só com a educação dela, como a da escola, eu fui me aceitando a ser negra. Hoje você se reconhece negra? Sim. Por uma construção da educação do seu cotidiano? Sim. Bacana. Mas seus pais são negros? Não, apenas a minha mãe é branca e meu pai é negro. Sim, então existe uma ancestralidade aí nesse processo. Foi por aí que você foi se identificando enquanto uma pessoa negra. Sim. Bacana, Roberto. Então a poesia encaixou exatamente aí
nessa sua questão, que até certo momento você era uma menina sem cor, mas hoje você se reconhece uma menina negra. Negra. Muito obrigada, foi um prazer te ter aqui também, Roberta. Valeu. Valeu. Então, pessoal, estou aqui com mais um dos nossos ex-alunos, né? O Michel foi presidente do Grêmio ano passado e esse ano está aqui mais uma vez com nós, né, Michel? Seja bem-vindo à escola e de início eu quero fazer a pergunta que eu fiz para todos os outros, como ficou sua vida depois que você saiu aqui da escola? Eu ingressei na faculdade, né, esse ano, no início desse ano, ingressei na faculdade num curso que é inovador, né, que é um curso que funciona por área de conhecimento. Então eu faço linguagens, né, que aí eu tenho essa possibilidade de migrar entre português, inglês e arte, né, que é o que compõe essa área de conhecimento. E além disso, eu continuo atuando com trabalho de grêmios. Hoje eu faço um trabalho de mediação, ali perto de um trabalho de mentoria com grêmios estudantis, né, para que alavancar esse processo dentro das escolas, assim como eu espero ter feito aqui no Amélia. Muito bacana, eu acho que a participação do Grêmio dentro da escola é de extrema importância, e um Grêmio bem articulado, então ele ajuda bastante no processo de gestão da escola, né? Ele funciona muito bem. Michel, eu queria te perguntar, né, assim, é uma questão até do nosso cotidiano mesmo, por que você acha que as pessoas se calam diante do racismo? Assim? Será que elas naturalizaram? Será que não enxergam? Será que para elas o racismo não existe? Por que as pessoas se naturalizam diante de uma ação racista? Eu acho que a gente tem que dividir, né, essa pergunta. São dois pontos principais, né? Existe o racismo que ele é aquele racismo velado, e existe aquele racismo que é o que as pessoas costumam reconhecer que é racismo, né? Que é o discurso de ódio e a agressão física. E aí esse racismo velado, as pessoas elas não intervêm porque muitas das vezes ela não se reconhece como racista. Existe uma pesquisa que ela diz que 90% dos brasileiros acredita que existe o racismo no Brasil, mas menos de 5% acredita que são racistas. Então esse dado está um pouco... No bate, né, as estatísticas. Entendeu? E então esse racismo velado, ele precisa ser discutido, debatido para que as pessoas consigam tomar dimensão. E em relação à agressão física e ao discurso de ódio, as pessoas não intervêm muitas vezes por causa do medo mesmo, medo da sua integridade, tanto física, tanto moral. Então eles têm muito medo. Uma das armas que está sendo usada hoje, né, um pouco mais frequente, é a tecnologia, né, o recurso de câmera do celular. Então esse recurso está sendo muito útil para denúncias de racismo, mesmo que a gente entende que por muitas vezes são as pessoas que nos protegeriam que o praticam, mas é muito importante para externalizar para a população esse recurso de câmera. Se você acha que a gente tinha que discutir mais, né, e a gente já até entrou um pouco nela, né? Nesse estilo, né, que eu acredito que quanto mais a gente discute, mais a gente escancara esse racismo velado. A grande cura, vamos dizer assim, para esse racismo velado é a gente conversar sobre ele, porque ele vai deixar de ser invisível. E quando ele deixa de ser invisível, mais pessoas começam a acreditar na causa. E aí, quanto mais pessoas acreditam na causa, mais ela ganha proporção e assim a gente se aproxima mais do nosso objetivo, né? Que é uma ideia de equidade, né? Não igualdade, equidade que seria conforme a necessidade, né? As necessidades são diferentes, então quando a gente conversa sobre essas necessidades, a gente consegue entender as possibilidades para a gente atingir esse alvo, né? Então quanto mais conversamos, mais a gente se aproxima desse propósito, né? E isso é muito importante, principalmente aqui no Amélia, nas escolas em geral, porque a sala de aula ela eu gosto de dizer que a sala de aula ela é algo que você consegue comparar bastante os produtos que existem ali. Quando eu falo de produtos, eu digo dos conhecimentos, né? Você pode comparar livros e entender a proporção para ganhar repertório para a gente conseguir discutir sobre isso, para a gente conseguir fazer um movimento como esse. Eu acho que isso é super importante. A escola tem esse papel de nos possibilitar repertório e esse papel de nos dar o espaço para expor esse repertório que aprendemos, né? Então eu fico muito grato de ver esse processo acontecer.
Eu também fico muito feliz da gente poder ter essas ações, dessas coisas aqui, poder estar acontecendo, poder estar rolando, porque isso é muito importante, né? Isso demonstra que ainda estamos na luta e vamos permanecer nessa luta, porque, como eu discuti com a Malu, né? Somos resistência o tempo inteiro. A gente tem que apontar o tempo todo esse racismo velado, porque é a partir daí que começa uma construção, porque talvez a pessoa ela nem está consciente que ela está praticando racismo, mas se a gente apontar e falar, isso é racismo, aí talvez caia na consciência dele essas práticas. Para a gente conseguir construir. Exatamente. Foi um prazer te ter aqui, Michel. Muito obrigada. Espero que você fique bem aí. Muito obrigada. Agora, pessoal, com vocês, a nossa aluna Giovana, dos Anjos, ela é do segundo B, e a gente vai conversar um pouquinho e depois ela vai recitar uma poesia. Giovana, eu queria conversar um pouco sobre essa questão que é bastante intrigante, sobre você, uma menina branca, uma mulher branca, né, dentro de um sarau negro, né? Eu queria discutir isso. Por quê? Porque você poderia simplesmente ficar em casa e falar, não vou me envolver nesse processo de racismo porque não tem nada a ver comigo, né? Mas por que você está aqui se apresentando nesse sarau da consciência negra? Bom, então, Débora, as pessoas devem estar em casa se perguntando, nossa, você é branca, por que você está participando de um projeto voltado diretamente para a população negra? Então, eu acredito que seja o meu dever me educar, conhecer a história de um povo que por muito tempo foram chicoteados, foram escravizados, foram torturados pelos brancos. Então, acho que é uma obrigação minha usar da educação para me educar e entender um pouco da história do negro e reconhecer isso. Bom, e acredito o quê? Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu não sou racista só por eu estar fazendo parte de um projeto ligado diretamente aos negros. Sim. Eu tenho que praticar ações antirracistas todos os dias. Eu tenho que ser uma pessoa antirracista. Primeiramente, para isso acontecer, eu tenho que me reconhecer racista. Tenho que reconhecer que eu pratiquei atitudes racistas, conhecer o meu histórico e desconstruir essa estrutura que foi construída ao longo da minha formação. Então, eu acredito que seja muito importante, porque a partir do momento que eu me educo a reconhecer o negro, a reconhecer que ele é símbolo de resistência e passar essa educação para frente. Porque não adianta eu me educar e ficar só para mim. Não adianta eu dizer que eu não sou racista e quando for final de semana eu rir da piada racista que meu tio contou na mesa. Ou quando eu andar na rua, esconder o meu celular porque eu vi um negro. Isso são atitudes que não devem ocorrer. E quando eu me educo e vejo a importância do negro, eu estou contribuindo de alguma forma. Porque quando eu pratico essas ações, eu contribuo para que menos negros morram. E se eu passo isso para frente, vai contribuir mais ainda que menos negros morram. Eu acho que é importante. Com certeza, eu acho que a luta do negro não é só do negro, como você falou, temos que ser antirracistas, né? Então, à medida que você vai se educando, enquanto branca, entende seus privilégios, entende, né, que você está em um patamar social acima e que você vai criando essa identidade, mas ao mesmo tempo você vai construindo essa questão com o negro, essa questão de respeito, de cultura, de participar da própria luta, porque isso é extremamente importante, né? Não só na questão do negro, mas na questão do machismo, na questão da homofobia, em todos os processos, né? Então, por exemplo, eu sou homem e eu não vou participar da luta contra o machismo. Não, né? Ele pode estar lá. Então, eu acredito que a ideia no momento é ser antimachista, antirracista, antifascista, anti todas essas coisas e todos esses processos, né? E eu tenho outra pergunta, que é por que você escolheu a Mídria, né? Para essa poeta, né? Então, eu escolhi a poesia A Solidão Tem Cor e A Solidão é Preta, da Mídria, porque ela remete, ligada diretamente à mulher. Então, é um desafio na nossa sociedade a gente ser mulher, porque a gente sobrevive a cada dia tentando também derrubar os ideais criados pelo machismo, essa ideologia machista. A gente também
luta pelos nossos direitos de gênero. E se nós, mulheres brancas, já sofremos, então o peso para a mulher preta é maior. Então, eu acredito que é muito importante, porque a mulher preta, ela sofre diante de uma sociedade machista e racista. Com certeza. E ela é tratada como mercadoria na sociedade. Ela é tratada como uma carne que está vendida, exposta ali, sexualizada. Então, fora outras questões, sofre com o filho morto pela polícia, fascista, genocida. Então, ser mulher e negra é símbolo de resistência. É uma luta constante a cada dia. E eu tenho essa admiração pela mulher preta, porque são causas diferentes. A minha necessidade como branca, o meu privilégio como branco é diferente da causa da luta da mulher preta. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente tem que abraçar todas as causas, todas as lutas e incluir a mulher negra dentro do feminismo. Não adianta ser feminista e não apoiar a causa da mulher negra. Então, eu tenho certeza, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a luta do negro hoje é para todos e de todos. Então, a gente tem que se unir e usar da educação, porque a educação transforma. E ao longo a gente tem que desconstruir essa ideia de racismo, a gente tem que entender que em algum momento da nossa vida a gente foi racista, nós brancos, e reconhecer isso é uma forma de ser antirracista. Sim. Então, é isso, todo mundo entrar nessa luta, porque são várias pautas e várias causas. Então, de alguma maneira, a gente estará contribuindo para um futuro melhor, um futuro onde as pessoas pensam de forma diferente e se desconstrua e se reconstrua novamente com um novo pensamento, com uma nova ideologia, com respeito ao próximo. Preta, não esquece amar, ô preta, não esquece amar, porque o mundo te espanca mais. A solidão tem cor, a solidão é preta. A solidão é preta e a solidão da mulher preta é uma espécie de maldita herança que lhes persegue incessantemente, passando de geração em geração. Diferentemente da reparação histórica, que já se atrasa 130 anos pós a abolição. A solidão da mulher preta, pelo contrário, ela é presente. Sempre voz, sempre sombra, espectro branco que lhes ronda e diz preta, só. E já cochichava o ditado no ouvido do imaginário popular, que a branca é para casar, a mulata e a preta para trabalhar. A solidão da menina preta começa com a menina que ainda é criança descobre que para o mundo de padrões estéticos europeizados, o seu nariz, o seu cabelo, a sua cor são todos fatores biológicos subvertidos em único significado social, em solidão. Mimimi isso aí, viu? A solidão da mulher preta para alguns já é problema do passado, solucionado com a invenção do relacionamento etnocentrado. Mas a verdade é que quando tem muito pretinho chave requisitado no rolê, as pretas de novo são sobra. Ainda mais se do padrão tomamento estiverem fora. E o que se repete é a velha história do amor sem profundidade, da mulher preta abandonada assim que chega da maternidade, da boa e velha palmitagem. A solidão da mulher preta não é só sobre a vida amorosa, é sobre ser um elefante branco na sala, é sobre ainda sendo acompanhada se sentir sempre tão só. Que poesia triste, viu? Eu bem queria dizer poesia de amor, mas a solidão da mulher preta, ela não me deixou, ela nos deixou sozinha. Agora estamos aqui com o professor Paulo, que eu acho super importante ter um professor, né, para apresentar essas questões que vêm sendo apresentadas ao longo do sarau, né? Então vai ter o Paulo, vai ter o professor Rodrigo depois, para fazer essas discussões e fazer o fechamento, né, do próprio sarau, enfim. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Débora? Um prazer também você estar aqui, Obrigado né? pelo convite. E eu que agradeço pela presença, ter saído de casa, estar aqui com a gente. Sempre um prazer né? estar trabalhando junto com a escola com um tema tão importante, né? Muito obrigada. E eu quero começar perguntando para você o importante, né? Como você acha que funciona o racismo aqui no Brasil? O racismo no Brasil, ele é um dos mais cruéis que nós temos, né? Porque por muito tempo ele foi velado, né? Ele sempre aconteceu, né? Nós carregamos essa herança histórica, infelizmente, né? 520 anos aí praticamente de racismo, só que pouco tempo agora que a gente vem discutindo com mais ênfase. Tivemos muitos grupos, né, de resistência,
Só que nossa história foi epistemicídio, né, que chama, quando a sua história é apagada, né? E nossa história foi um pouco apagada nesse sentido, de termos contribuído tanto na economia, né, na cultura, né, no desenvolvimento do país, e nós temos aí nossa história apagada. Então tem que resgatar, tem que trabalhar, tem que construir, e eu acho que é um trabalho que é necessário para resgatarmos a importância do povo negro, que nós somos maioria no país, né, uma minoria sociológica, mas somos maioria, e é necessário conhecermos, estudarmos e aprofundarmos na história do povo negro, que é tão importante, né, para o Brasil. Tem outra questão também que a gente vem também falando aqui no Sarau, que é essa questão de ser antirracista, né? Também queria uma definição sua do que é o antirracista. Então, porque o Brasil, né, com todas as pesquisas que já foram feitas, até na década de 90, fizeram a pesquisa que 90% das pessoas diziam que existia racismo no Brasil. Só que se você perguntar para ela, ela não é racista. Então, quem é racista, né? Se você tem uma população com mais de 210 milhões de pessoas, e aí você tem 90% que diz que existe racismo, mas ela não é racista, então a gente precisa dar nome. Então, o que é ser antirracista? Além de falar que não é racista, né, que não vejo cor nas coisas, porque também é uma forma passiva e até confortável de não combater o racismo, a gente acaba não dando nome. Então, o Brasil ele é racista, a gente precisa trabalhar essa questão e a gente precisa conhecer a história, a nossa história, né, do povo negro. E aí sim, a pessoa se aprofunda, a pessoa conhece, ela tem que estudar, né, bastante, todos nós. Eu acho que isso é extremamente importante, conhecer os escritores, as escritoras negras, que muitas vezes na escola não aparecem tanto. Eu demorei muito tempo, por exemplo, a descobrir que o Machado de Assis é negro. Sim. E aí entra o Luiz Gama, aí entra a Lélia Gonzalez, aí entra, no caso, o Milton Santos, né? E tantos outros pensadores, escritores, pessoas aí importantes na nossa cultura que são, né, nesse epistemicídio, acaba sendo apagadas. A gente tem que resgatar, tem que trazer, aprofundar, para que não venha aí, no mês de novembro, as pessoas dizer que tem que ter consciência humana. Se tivéssemos consciência humana no nosso país, não teria tido 388 anos de escravidão. E ainda para piorar a situação, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, no 13 de maio, o negro não foi indenizado. Então, na verdade, ele foi perseguido sistematicamente. Só em 1951, com a Lei Afonso dos Arinos, que nós temos o quê? Vira contravenção, ou seja, o negro não podia frequentar teatro, restaurantes, ele era totalmente excluído, não tinha acesso, então, à universidade. A gente tinha uma educação precarizada no Brasil, que poucas pessoas conseguiam acessar, e isso criou mais desigualdade. Então, ser antirracista é entender esse sistema, que ele nos oprimiu, que ainda continua oprimindo. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende. Então, é até um debate que a gente fala desonesto quando a pessoa fala de meritocracia. Como você pode falar de meritocracia sendo que uma pessoa tem condições de acessar uma pós-graduação ou fazer um intercâmbio, fazer um idioma, né? Ter um bom colégio, ter tempo para estudar, enquanto o outro não tem? Às vezes a aula, porque muitas aulas vagas, não tem a estrutura, não tem condições de pagar um curso de idioma, não tem condição de fazer o intercâmbio. E aí, quando a gente fala para ser antirracista, nós todos temos que ser brancos, negros, amarelos, porque é uma questão de democracia, né? Pensar o Brasil, pensar a cidadania é uma coisa que depende de todos nós. Então, é necessário que a gente tenha isso em mente e tem que ser uma construção. Então, assim, a empresa, nós temos que cobrar não só da escola, de trabalhar a Lei 10.639, que é muito importante, de 2003, a 11.645 de 2008 também é importante, mas se o racismo ele é estrutural, a gente tem que entender que essa estrutura tem que ser mudada. E como ela é mudada? Com conscientização das pessoas. Não é só com frase feita quando chega no mês de novembro falando de consciência humana, é com atitude. Então, não aceitar uma brincadeira racista, falando do seu cabelo, falando da cor da sua pele. Isso daí é crime inafiançável e imprescritível, a partir só de 1988. Só que se é uma conquista, a gente tem que exercer. Porque você já imaginou a pessoa falar, ele está só brincando porque ele é de outro tempo. Não é brincadeira, ele está praticando um crime. Tem que ser denunciado.
Ninguém pode falar, oh, ele é pedófilo, mas é o jeito dele. Não existe isso. Né? A gente tem que denunciar. Então, ser antirracista é tomar consciência, é estudar, se aprofundar, conhecer os escritores, os cineastas, conhecer as personalidades negras, outros ritmos musicais, a religião, as religiões, né, de matriz africana, para que aí sim nós tenhamos o quê? Um pensamento antirracista. E aí a gente tem toda uma base para construir. E Paulo, para você assim responder rapidamente, assim, de que jeito a gente pode aproveitar esse Dia da Consciência Negra para refletir mais sobre essas questões? A data é de suma importância, né, porque vai resgatar nosso grande líder, né, que foi Zumbi dos Palmares. E é uma data que a gente tem que lembrar, a gente não é comemorar, né, porque a gente tem ainda, né, um genocídio do povo negro, né, dentro das periferias. Nós temos ainda muita coisa ainda que a gente tem que alcançar. Temos pequenas coisas para comemorar, mas a data é de suma importância como uma data de resistência, de reflexão. O que a gente tem que melhorar, buscar? Porque se o racismo é estrutural, como eu falei, a gente tem que mudar essa estrutura. Não adianta só, é importante, as ações afirmativas são essenciais, só que elas têm um prazo de validade. Nós precisamos ter políticas públicas voltadas para realmente a integração do povo negro em todos os setores. Não dá para ficar só nos subempregos, só nos empregos braçais. Nós temos que alcançar o quê? Temos que alcançar o executivo, o legislativo, o judiciário, as grandes empresas. Então a data ela tem que buscar essa reflexão de como essas empresas fazem isso. E aí nós precisamos o quê? Nós precisamos, novamente eu volto, conhecer a história, resgatar a história que foi apagada, né, pelos opressores, por quem contava a história antes. E assim a gente vai criando o quê? Uma identidade. E vamos resgatar os nossos valores como povo negro. Perfeito, Paulo. Quero agradecer mais uma vez sua presença. Muito obrigado aí pelo convite. E assim, é de extrema importância ter vocês aqui enquanto professores e participando desse Fico processo. muito feliz de conseguir falar nesse dia, nessa data tão importante. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, tamo junto. Agora estamos com o professor Rodrigo para encerrar o nosso sarau, né? Rodrigo, prazer também estar com você aqui. Obrigada por participar, por me ajudar em toda essa construção desse sarau, né? Eu que agradeço. Por todas as coisas que a gente tem feito aí junto em relação a esse sarau. E para encerrar, né, em juntar tudo o que aconteceu aqui das conversas, das poesias, eu acho que o mais importante que ficou é essa relação do racismo com a educação. Assim. O que você tem a dizer dessa relação, Rodrigo? Bom, eu agradeço então o convite que vocês me fizeram para poder participar deste momento que eu acho assim fundamental para a nossa escola. E a respeito do que foi discutido aqui neste sarau, neste Dia da Consciência Negra, eu acho que o papel principal da escola e da própria educação pública é de desconstruir alguns preconceitos historicamente construídos na sociedade brasileira. Nós estamos falando hoje especificamente do racismo, no entanto, nós temos ainda uma infinidade de preconceitos presentes na nossa sociedade e que a escola, o professor, ele deve lidar com isso de uma forma muito potente, objetiva. Sim. De forma a eliminar o problema. Então, quando a gente fala que o racismo é uma doença, ele é uma patologia social. Sim. E quando a gente pensa dessa forma, nós temos que buscar o remédio. Tá? E o remédio para qualquer forma de preconceito, o remédio para o racismo, começa na escola pública, começa com a educação. Exatamente. O nosso país, né, o Brasil, é muito complexo. Tá? Então, nós temos muitas culturas presentes, nós temos uma diversidade étnica, nós temos um problema de classe grave, e tudo isso afeta diretamente o negro. Por isso que a gente coloca a importância desse Dia da Consciência Negra dentro da escola. Então,
nós temos várias culturas, vários modos de viver, mas é o modo do negro aquele que sofre preconceito, sofre violência. É o modo de viver do negro. Então, é a religião do negro, Exatamente. são as roupas do negro, são as músicas do negro. Isso sofre violência. De outras culturas, não. Nós temos várias etnias, mas se definiu que a beleza está presente no branco. Sim. Tá? No branco, caucasiano, europeu, é ali que é belo. Então, os traços físicos, né, do negro acabam sendo desvalorizados. E nós temos essa questão da classe, né, que é, assim, para mim, fundamental, porque nós vivemos num país com uma desigualdade abissal. Sim. Então, é o muito rico e o miserável. E Exatamente. quem está nesse grupo do miserável, do muito pobre, é majoritariamente negro. Sim. Então, estes elementos que tornam esse mundo nosso complexo, esse nosso Brasil complexo, é que a escola deve combater. Mostrar que esse problema da desigualdade não é normal. Tá? Não existe a naturalidade do cara nascer pobre. Isso não existe. Exatamente. Então a gente tem que desconstruir, falar, companheiro, isso não existe. Que ele não se esforçou, né? que ele não Exatamente, como foi. o Paulo Costa colocou agora há pouco. É. Nós temos que desconstruir. Nós temos que dizer que os traços físicos do negro são belos. Sim. É apenas Importantíssimo uma outra forma de apresentação do corpo humano, da raça humana, né? Exatamente. Dizer que a cultura do negro também tem que ter valor. Que não é normal você criticar, por exemplo, um corte de cabelo, um penteado afro, uma roupa larga, um funk, uma religião, tipo candomblé, umbanda. Nós precisamos desconstruir enquanto escola. Então, quando até mesmo um professor chega na sala de aula e fala aqui na nossa comunidade tem muita macumba. É você reforçar Terrível, o né? preconceito, né? O racismo estrutural, também colocado pelo Paulo anteriormente, pelas meninas aqui na poesia. É isso que acontece. Então nós não podemos reproduzir esse tipo de coisa. Ainda que a nossa educação, já vinda da família, né, faça com que a gente cresça condicionado a ser racista. Porém, nós temos que começar a nos policiar após nos educarmos e não cometer o racismo. Né? Com certeza. Eu acho, Rodrigo, que você fechou muito bem, porque você juntou todo esse processo, né, que as meninas falaram, os meninos, o próprio professor Paulo, né, de toda essa construção e essa segregação que acontece no Brasil, né? Então é fechar de fato com chave de ouro no sentido de que, né, a gente precisa se educar para combater, né? Extremamente importante. Por isso a educação tem essa função, né, de libertar nossa mente, de enxergar nossos preconceitos, de desvelar mesmo, de mostrar o que nós somos para a gente conseguir, né, debater, conversar e se reconstruir diante de todo esse processo. Exatamente, porque nós, enquanto escola pública, né, nós já convivemos com a diversidade. Sim. Ainda que a periferia seja a maioria negra, nós temos vários fenótipos aqui dentro da escola. Então a gente convive com a diversidade cultural, étnica e tudo mais. E daí a gente tem que, quando pensar em ser antirracista, entender que essa é uma luta coletiva, é uma ação coletiva. Ela parte do negro como voz, né, da luta, lugar de fala da luta. Mas ela tem que ser de todos. Sim. Porque nós só podemos mudar uma sociedade que está condicionada a uma existência violenta quando todos entenderem que existem privilégios para alguns. E quando todos entendermos isso, seremos capazes de transformar. Eu, Rodrigo, já entendi.
Eu sou branco. Uhum. Eu sei que eu sou privilegiado. Sim, Então eu preciso lutar contra isso exatamente. e apoiar a causa. Seja do negro, seja da mulher, do LGBT, Exatamente. seja quem for que sofrer desigualdade. Enquanto a gente tiver desigualdade, a gente tem que estar sempre pensando em transformar. A gente tem que estar na luta. E qualquer tipo de desigualdade, né? Ser anti qualquer desigualdade. Exatamente, Né? Essa né? é a importância. Gente, eu quero agradecer a todos por assistir o nosso sarau até agora, né? Mais uma vez agradecer aos participantes, agradecer ao professor Rodrigo, que obrigado. também que ajudou, que ficou aqui até o último momento aqui com a gente, tá bom? Então quero agradecer a todos e muito obrigada. Muito obrigado. Não basta. Ser contra. O racismo. Sejamos Antirracistas.